A paz do Senhor, irmã Ângela. Eu hoje tenho 45 anos e na época que me aconteceu essa experiência sobrenatural, na época eu tinha mais ou menos 27 anos de idade. Então, irmã, eu desde criança, eu fui uma pessoa assim, uma criança que eu tive muito pesadelo, sabe? E minha mãe, não é que ela era assim católica, mas ela tinha em santo, a devoção dela, e coisa e tal, né? E aí, irmã, eu sentia muito, assim, eu tinha muito pesadelo com o santo da minha mãe. E fora as visões, assim, que eu tinha, sabe, quando na época que eu era criança. E eu era bem perturbada mesmo, irmã, desde pequena, assim, eu era uma criança que... eu caía, eles falam endemoniada, né, assim, mas eu não sei, irmã, minha mãe me levava em bezedeira, coisa e tal, me levava um lado, outro. Ninguém conseguia tirar aquilo de mim, sabe? Aí então, irmã, quando eu fiquei na minha adolescência, aí eu acabei, tipo assim, indo numa igrejinha pequena que tinha bem na esquina da minha casa, mas eu ia mais assim por interesse mesmo de escapar, sabe? De sair, porque eu era menina, adolescente. E aí nesse tempo, a única coisa que eu gostava dessa igreja, eu não prestava muita atenção no que a irmã lá pregava na época, era um casal de pastores que tinha abrido uma igrejinha. Mas eu gostava de um louvor na época. Eu não sei que louvor que é esse, assim, não me lembro, assim, mas eu consigo lembrar só na minha memória, era muito bonito e que lá tocava minha alma. Era a única emoção que eu tinha nesse culto. E o tempo foi passando, passando e tal. E aí, irmã, quando eu não tinha mesmo interesse, assim, sabe, de ser crente. E aí, quando eu fui crescendo, e aí depois de um tempo eu me casei e tal, eu tive meus dois filhos. E nesse tempo eu acabei me separando do pai dos meus filhos. Não era casado assim no papel, a gente morava junto. E aí eu era bem mais nova do que ele, na época eu tinha, assim, ele era 20 anos mais velho do que eu e tal. E eu acabei indo, né, me separando dele e ele foi pro sítio e eu fiquei morando aqui na cidade. Só que a guarda dos meus filhos, ele estava comigo. E aí, irmã, o que que aconteceu nessa época? Ele foi lá no fórum e pediu que eu deixasse mais tempo o menino, que era uma guarda compartilhada assim, tipo, no final de semana ele pegava os meus filhos. Só que ele queria ficar com o menino, e eu não queria, né? Eu não queria dar nenhum. Eu só queria que ele levasse assim para passear, mas depois me trouxesse de volta. E então ele acabou assim que ganhando aquele tempo com o meu filho. Só que aí, irmã, devido às coisas que eu passei, muita luta, assim, na minha vida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu passei tanta coisa, assim, que eu me tornei uma pessoa muito diferente, sabe? Eu era uma pessoa, assim, eu bebia muito, não que eu não bebo, mas, tipo assim, eu bebia muito mesmo, muito, eu era assim, meu Deus, só Jesus na causa mesmo. E aí, a minha mãe já havia falecido. O pai mesmo, para falar a verdade, eu nem cheguei a conhecer meu pai. Eu só soube que ele morreu porque eu não contei por escrito, mas vou contar aqui para a irmã. Só soube que meu pai morreu porque ele apareceu para mim quando ele morreu. Irmã, e não era mentira, ele apareceu mesmo e realmente foi confirmado que ele tinha morrido. Um mês depois foi confirmada a morte dele, mas ele apareceu. Mas isso é o caso para outra hora. Então, eu só vi meu pai essa vez, assim, foi um sonho, sabe? E aí tá. Só que daí ficou a minha irmã, a minha irmã caçula. Então a gente foi morar junto. Nessa época que o pai dos meus filhos, já não tinha mais minha mãe, e o pai do meu filho levou ele. Aí eu fiquei, eu, minha irmã e a minha filha. Aí o que que aconteceu nesse tempo, irmã? A minha irmã, ela foi trabalhar com a irmã que era evangélica da Graça de Deus, na igreja da cidade onde eu moro. Aí eu peguei, nessa época, minha irmã estava indo tal. E a minha irmã contou o caso para ela, porque eu vivia na justiça lutando para trazer meu filho. Já tinha passado um mês, já tinha passado dois, enfim, tinha passado já um tempo. E eu queria meu filho de volta comigo, tanto que eu não conseguia nem a visita do meu filho. E essa irmã, ela tinha um salão de beleza. E essa minha irmã trabalhava com essa irmã da igreja.
E aí elas começaram a fazer uma campanha de oração para mim. Elas começaram a fazer uma campanha e nesse tempo um dia ela pegou e me chamou. Aí ela pegou, me deu, irmã, num papel escrito, eu não lembro assim, não lembro de cabeça, não tem mais papel, aonde ela me deu um versículo da Bíblia e falou para mim que Deus ia devolver meu filho e que eles estavam nessa campanha. Irmã, ela sabe, era uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. E ela falou para mim, só que eu, particularmente, eu não tinha envolvimento com a vida espiritual, irmã. Eu não frequentava igreja. Eu, quando eu fazia uma oração, sabe, ela aquele Pai Nosso, assim, aquele Ave Maria, assim, porque é o que eu tinha aprendido na época de criança, mas era tudo tão rápido. Era, sabe, essas coisas assim que você não tem compromisso. E aí essa irmã pegou, me deu aquele papel e falou assim para mim, olha, você pega isso aqui, quando você puder, quando você quiser, quando não tá sentindo bem, você pega e lê. Eu, tá bom, aí de ver lá, vez e nunca, eu olhava aquela, mas para mim não, sério, irmã, não fazia sentido, sabe? Aí tá, aí passou, irmã, nesse tempo, eu acabei indo trabalhar num restaurante. Um restaurante que ficava bem longe da minha casa. Olha, irmã, era de segunda a segunda, eu não tinha um dia de folga nesse lugar, era o tempo todo trabalhando. Aí então o que acontece? A minha irmã, ela vivia me chamando, é assim, ela ia nos cultos à noite, lá acho que na quarta, tinha se entrevista na semana, no domingo, começava de manhã, tinha culto à noite também. E a minha irmã, ela vivia me convidando para ir nessa igreja. Vamos, 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 nós estamos fazendo campanha e tal para você. Mas, irmã, eu sempre dava uma desculpa, sabe? Tipo assim, à noite eu estava em casa. Já era, tipo assim, até meia-noite eu já estava em casa. Eu não tinha tempo. Só que aí, por exemplo, tinha parte que eu pegava das 2 da tarde, no caso, assim, tinha dia, né? E aí o culto lá era de manhã. E eu não ia porque eu não queria mesmo, entendeu? Mano, pra ir na igreja, eu não ia de jeito nenhum. Aí, irmã, foi se passando tempo, 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 e a minha irmã ali, me chamando pra ir na igreja, e eu não ia de jeito nenhum. Aí até que um dia, essa minha irmã, assim, ela muito preocupada comigo porque eu bebia. E não era só bebidas. Eu acredito que tem gente assim, que quando tá na presença de Deus, ela é uma pessoa sossegada, né? Só que no meu caso eu não era, entendeu? Eu era uma pessoa assim, de pavio curto, uma pessoa assim que não. Eu não olhava assim pra mim, eu sou uma mulher, eu não posso isso nem aquilo. Pra mim era tudo igual, sabe? Então eu não tinha essa coisa e eu era uma pessoa assim que não pensava muito para fazer as coisas, enfim, irmã, era uma vida bem complicada. Aí a minha irmã, muito preocupada comigo, ela ficava insistindo demais para mim. E então assim, eu era aquela pessoa assim, eu lutava assim pelo meu filho de uma forma, mas eles lutavam com oração, eu não. Eu tava na vida, né, fazendo aquilo que eu bem entendia. Aí até que um dia minha irmã falou assim, Má, aí até que um dia eu tive uma folga. Tipo assim, eu trabalhei no sábado, quando eu cheguei em casa, eu falei pra ela, ai, graças a Deus, amanhã eu finalmente eu consegui uma folga, foi no domingo. Aí a minha irmã fez uma proposta pra mim, ela falou assim, Mas, se você for comigo na igreja, dessa vez eu prometo que eu nunca mais vou te incomodar. Aí eu pensei comigo assim, né, irmã? Falei, poxa, se ela prometeu e não vai mais me incomodar, não vai mais chamar eu pra ir na igreja, então eu vou, né? Aí eu falei pra ela que eu ia ir, sim, tal. Aí ela ficou toda feliz, né? Você vai mesmo, né? Não, não, eu vou. Falei pra ela, eu vou, mas só se você realmente me prometer que você nunca mais vai me chamar pra ir na igreja. Eu prometo, ela falou. Então, devido a esse trato, eu falei, maravilha, né? Então, eu fiquei ali. Só que, irmã, quando foi no outro dia cedo, a minha irmã me chamou, arrumou tudo, minha filha já levantou lá, se arrumaram tudo. Mas eu não queria ir. Eu tava enrolando pra não ir. Aí ela pegou e falou pra mim, mas você fez o trato comigo. Aí eu, né, fiquei assim, falei, bom, se você realmente for cumprir e não chamar mesmo, eu nunca mais pra ir, aí eu vou com você. E foi assim, irmã. Aí eu peguei, até me arrumei, sabe? Eu era assim. Eu vou dar mais ou menos noção pra irmã. Eu gostava assim de usar botina, gostava assim de não. Eu sou mulher, assim, mas eu gostava de usar uma roupa assim mais prática, sabe? Eu não usava salto, essas coisas e tal.
Aí a minha irmã até fez eu tirar minha roupa e colocar um salto. Falou: não, não, você não pode ir assim, não. Se arruma, porque você tá indo lá para visitar Deus, você tá indo para ver Jesus. Você não pode assim, minha irmã, sabe? E ela falou para mim: poxa, você é uma pessoa que você arruma tempo para tudo, você sai por aí, você vai onde você quer, você sempre arruma tempo, mas quando é para ir para Jesus, você nunca arruma tempo. Então se arruma. Eu falei: tá bom. Para fazer os gostos da minha irmã, para não contrariar ela, eu peguei, me arrumei e fomos. Aí tanto, né, que foi uma irmã lá da igreja que foi pegar a gente de carro lá na porta de casa e levou nós. Levou o compromisso de levar nós e depois trazer de volta. Aí, irmã, tá, beleza. Chegamos lá na igreja, né? Eu meio contrariada, eu fui lá assim mais para fazer, para cumprir meu trato. Não fui assim de boa vontade, não fui de bom coração, não fui mesmo, sabe? É assim com espontaneamente, porque eu não vou mentir para irmã. Tudo que eu tô falando aqui é verdade, não é mentira minha. Eu jamais ia brincar com uma coisa dessa, sabe? Então, irmã, eu peguei e fui. Aí tá, chegamos lá, tava lá uma música assim de fundo, né? Muito bonito, assim, tipo, um louvor tocado assim, mas não cantava música, só o som daquilo lá, mas era muito tocante, sabe? E aí elas duas lá, que era as meninas da igreja, que é a patroa da minha irmã e a outra dona lá, já chamaram a gente para ir lá para frente lá. Só que eu não queria ir. Imagina, né? Irmã, aquela igreja enorme, sabe? Lotado de gente, vocês não tem noção. E elas queriam lá antes que a turma fosse lá para frente pegar essas cadeiras. E justamente pegou as cadeiras mais próximas do púlpito. E aonde eu nem queria ficar, porque por mim, se eu fosse na igreja, eu queria ficar no lugar mais escondido que tivesse, né? Para ninguém me ver. Aí, tá, e até porque nem tava acostumado, né? Acostumado assim com pessoas assim, né? Aí eu chego lá, tá cantando, tá todo mundo ali. Aí eu pego, tô olhando lá para aquele, eu vi assim um quadro, irmão, uma placa assim escrito: Vinde a mim, todos os fracos oprimidos, né? É um versículo lá eu não sei assim decora assim para falar para irmã, tal. Aí quando eu vi aquele lá: Vinde a mim, irmã do céu, não sei. Eu não sei da onde que sai um desespero tão grande, mas um desespero tão grande, mas tão grande assim, mas eu chorei, chorei, chorei muito, eu chorei sem soluçar, eu chorei demais da conta, sabe? Foi um choro muito forte, assim, parecia que eu não chorava, eu chorava com a minha alma, uma tristeza tão profunda assim. Aí tá, aí começou tudo esse louvor aí, esse louvor não, aí eles começou a louvar mesmo, já chegou lá o irmão lá que é da palavra, mas primeiro eles estavam louvando. E eu fiquei ali olhando, né? E todo mundo louvando junto com eles, e eu fiquei assim, meio perdida, né? Então eu só movimentava minha boca porque eu não sabia louvar. Eu nem sabia que louvor que era aquele. Aliás, eu nem cantava nada. E aí eu ficava assim, mexendo, movimentando a boca, pra fazer de conta que eu tava louvando também, né? Porque eu já tava muito sem graça, eu tava com vergonha, né? Por eu não saber nada. Aí, irmã, naquele momento que começou aquilo dali, todo mundo louvando, todo mundo lá em pé, erguendo a mão assim pra cima, e louvando aquele louvor. Tipo assim, ó, a cadeira de onde nós estava era bem próximo do púlpito, sabe? E aí eu tô olhando que ele tinha uma cortina assim, de cima e embaixo assim, uma cortina muito grande. Eu fiquei olhando assim pro lado assim, mano, naquela cortina assim, eu vi uma bolinha, eu vou dizer assim, sabe aquele desodorante Rolon, uma bolinha de ping-pong, vou dizer assim que é melhor. Era daquele tamanho, e ela começou a sair de dentro daquela cortina. Ela atravessou aquela cortina. Quando aquela bolinha atravessou aquela cortina, ela era uma bolinha brilhosa de ouro. E aí, irmã, eu fiquei olhando para aquela bolinha e eu já pensei logo assim: nossa, que palhaçada é essa? Como que aquilo ali saiu dali? Ah, irmã, passou muita coisa na minha cabeça. Eu passou assim que aquilo ali era um circo, sabe? Porque não é possível. Eu fiquei olhando para aquela bolinha lá e aquela bolinha, tipo, ela não tinha olho, mas é como se ela estivesse olhando para mim, sabe? Só que aí, irmã, naquele momento, assim, ó, eu não escrevi aquela hora, mas eu vou te contar os detalhes agora, ó. Eu olhava assim pro lado,
todo mundo olhando somente pro irmão que tava lá cantando louvor, mas ninguém via aquela bendita bolinha. E aí aquela eu comecei a ficar com raiva, porque eu ficava pensando, poxa, que palhaçada é essa? Minha nossa, que isso? Ah, meu Deus do céu, que é isso? Aí aquela bolinha assim, ela vinha vindo. Só que hoje, né? Hoje eu tenho noção de que o tempo que eu tava tendo aquela visão não era o tempo que aquelas pessoas que estavam ao meu lado não era, parece o mesmo tempo. Porque para mim, aquela bolinha, do tanto que eu olhei para ela, ela olhou para mim até chegar em mim, que era tão perto do púlpito. Hoje, pensando assim, parece que ficou um tempão, entendeu? Aí aquela bolinha vem vindo assim, aí ela, conforme ela vinha saindo de lá, ela vinha aumentando de tamanho. Irmã, eu sei que quando aquela bolinha de ouro, ela é um ouro muito brilhante assim, quando ela chegou bem na minha frente, ela ficou enorme, mas muito grande mesmo. Só que ao mesmo tempo que ela cresceu, ela encolheu. E pai, bateu no meu estômago. Quando ela entrou no meu estômago, eu caí para trás, tá entendendo? Eu caí para trás. Quando eu caí para trás, irmã, eu caí num buraco escuro. Eu fui caindo assim, ó, e conforme eu fui caindo, eu não sei explicar. Eu sei que era um buraco redondo, eu sei que era um buraco de terra, não era um buraco de ar, não, era um buraco de terra. Mas eu sei que eu caí assim, com as mãos para cima, sabe? É como você pegasse assim uma boneca assim de pano que se move, você joga assim do alto, as mãos vai para cima, as pernas vai para cima, você vai caindo meio emborcado assim para baixo. Só que eu caí de costa. Aí eu fui caindo naquele buraco. Eu não sei como, não sei te explicar, mas eu sei exatamente que era um buraco redondo. Aí alguém pode me perguntar, mas você viu que era redondo? Irmã, eu não vi nada, absolutamente nada. Eu só sei dizer que eu sei o que eu não consigo explicar, porque eu sei, mas eu sei. Ele era redondo. E eu fui caindo naquilo. E conforme eu fui caindo, eu ouvia os crentes ali louvando. Eu ouvia eles orando, só que eu não via mais eles. Eu não, a minha consciência estava viva. Eu estava consciente daquilo e eu falava: que palhaçada é essa? Que esse povo está inventando? Que palhaçada é essa? A minha nossa, como que esse povo são palhaços? Eu ficava xingando eles no meu pensamento assim, eu ficava xingando eles, entende? Eu ficava falando assim comigo mesmo: poxa, olha, bem que minha mãe falou que não gosta de crente, que eles são um bando de palhaços, que eles não têm o que fazer da vida deles. Porque a gente vem numa igreja, para quê? Para que isso aí, sendo que a gente chega aqui, eles vêm com essa palhaçada. Se eu quisesse no circo, eu ia pro circo, mas conforme eu ia pensando, eu ia falando, eu ia caindo. Eu tava com tanta raiva, mas com tanta raiva, sabe? Mas com tanta raiva. E eu escutava eles nitidamente cantando e orando. Aí chegou a hora eu pensava, o que que eles estão pensando na cabeça deles? Será que eles não estão vendo eu aqui? Quem é que me jogou nesse buraco? Por que que eles estão fazendo isso comigo? Na verdade, eu culpava eles, porque eu achava na minha cabeça, na minha consciência, assim, ó, que certamente no local onde eu estava, de certo tinha um jeito assim para abrir o buraco do chão. Agora eu vou contar bem os detalhes para a irmã. Para mim, eu pensava isso aí porque eu caí lá dentro, aonde que eles estavam me levando e por que eles estavam me levando lá. Aí o que aconteceu? Conforme eu fui caindo, eu comecei a chegar assim foi muito profundo. E eu fui caindo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Aí, irmã, chegou uma hora assim que eu caí tanto, mas tanto, que eu me aproximei. Eu calculo assim, porque foi o que na minha mente vinha naquele momento, entre 1 metro mais ou menos, assim, 1 metro e pouquinho, não sei, que eu comecei a ouvir muito grito de socorro. Socorro, me tira daqui, socorro, mas era um socorro assim, mano. Não era assim, socorro, era socorro, me tira daqui,
aquele gemido, assim, aquele gemido de dor, parecia que as pessoas estavam sendo espremidas, esmagadas. Eu não tenho noção, assim, de explicar, mas quando eu tô te contando isso, eu consigo lembrar exatamente de como era. Era assim, ai, assim, sabe aquela dor? Era um ai, era tanta dor, parece que aquele povo tava. Eu falo que era aquele povo porque não era apenas um. Não era apenas uma voz, era várias, era tantas vozes misturada com dores, com rangeres, com tanto horrível, foi horrível aquilo. Então, quando eu até chegou uma hora assim que eu parei de ficar assim pensando assim, xingando assim, mas eu dei um tempo e pensei, o que que eles estão fazendo com esse povo? Por que eles estão fazendo isso? O que que eles ganham com isso? E fiquei assustando aqueles gritos, sabe? Fiquei num silêncio, assim, de repente eu silenciei para ficar escutando. Mas o meu pensamento ficava pensando onde que tá todo mundo. Olha, e aqui lá quando eu me aproximei demais, que os gritos estavam muito forte. Aí eu olhei assim para, aliás, eu tava olhando para cima, né? Porque certamente eu pensava que poderia ter uma saída, mesmo não enxergando nada. A escuridão daquele lugar era tão profunda, era tão terrível, irmã. Eu já fiquei no mato, sabe? Mato, mato mesmo, assim, de fazenda, num lugar, na época eu tava com o pai dos meus filhos. E ele me deixou bem no meio do mato lá e foi num lugar onde assim a gente estava sem luz, sem lanterna, não tinha lua aquela noite, que era uma noite nublada, não tinha estrela, era uma escuridão tão imensa, mas tão imensa. E esse buraco onde eu caí, eu te garanto que era milhões de vezes mais escuro do que eu posso imaginar, do que qualquer um de nós, ainda que a gente não tenha energia, ainda que não tenha uma vela, ainda que não tenha um fogo aceso, não é escuro quanto aquele lugar terrível lá era escuro. Eu vou falar bem a verdade, não senti cheiro de nada, apenas ouvi os gritos e a escuridão imensa demais. Era uma treva terrível. Aí naquele momento eu olho assim, eu vejo uma bolinha de cristal lá em cima, assim, pra vocês terem ideia, irmã. Lá em cima, era bem fundo já não tava. Quando eu olho aquela bolinha de cristal, aquela bolinha vai crescendo, mas era uma bolinha assim que começou a brilhar, brilhava muito, sabe? Tipo uma luz imensa, um brilho intenso assim naquela escuridão, e dava para ver perfeitamente aquela bolinha. Aí eu vi um homem lá dentro. Aquele homem, ele estava vestindo uma roupa branca, mas quando eu digo branca, eu digo branca assim, um branco gelo, um branco bem brilhoso mesmo, tinha muita luz naquele homem, tinha muito brilho naquele homem. Eu vi ele. Ele tinha cabelo bem dourado até o ombro, um cabelo bem dourado até o ombro. Aquela hora eu não falei na escrita, mas vou falar, eu vi assim o rosto dele, uma barba bem dourada. Eu não vou falar que era um loiro, eu vou falar que é um dourado porque era a cor que eu vi. A pele realmente muito branca, assim, não consigo assim dizer para ninguém, mas eu vi assim aquele era uma veste comprida. É tipo um vestidão, né? Talvez chama túnica, não sei, mas é tipo um vestidão bem comprido, assim, mas tinha assim a parte da cintura, assim, não era retão assim. Eu vi com a capa vermelha, eu vi os pés dele, eu vi do tamanho do homem normal, assim, os pés dele com a sandália de couro. Só que de repente, aí aquela bola de cristal, ela foi crescendo conforme ela foi descendo naquele túnel, ela crescendo muito, ela foi ficando grande. E aí aquele homem estendeu a mão dele para e me pegou no ar ali, sabe? Me pegou no ar e foi me levando para cima novamente. Aquele homem, só que quando ele tirou a mão de dentro daquela bola de cristal, muito brilhante, muita luz tinha naquela. Eu não sei explicar o tanto de luz que tinha, é como você olhar para um sol. Só que a luz do sol, você olha assim de manhã, por exemplo, quando você consegue olhar para o sol, ela é uma luz amarelada. Essa luz não, era uma luz muito clara, era uma luz branca, uma luz muito forte. Eu não sei te explicar como, mas era uma luz muito forte. Então aquela mão, ela se tornou uma mão gigante quando me pegou e me puxou para cima. Quando foi me puxando para cima, eu não sei explicar como, não sei dizer para a irmã, mas eu fui parar lá
no sítio onde meu filho estava, nesse sítio onde meu filho estava, tinha um boteco. Tinha, não tem, até hoje esse boteco lá, não é que tinha, tem. Aí ele e o pai dele nesse boteco. Só que quando eu fui passada para esse lugar, detalhe, na igreja era durante o dia pela manhã. Nesse lugar onde eu fui, estava à noite. Aí eu estava dentro de um círculo de fogo. Quando eu passei de dentro do círculo de fogo, eu passei para esse lugar. Lá eu vi meu filho. Eu não sei como eu sabia, mas eu sei que é um anjo que me levou até lá. Eu vi o meu filho sentado num tijolo. Meu filho estava descalço. Eu lembro perfeitamente de um shortinho, da camisetinha que ele estava usando, como nesse lugar, nesse sítio, assim. Ele tem até hoje assim uma matinha em volta. Era friozinho, meu filho estava com frio, estava com fome e meu filho queria ir embora. Meu filho falava pro pai dele que estava com frio, com fome. Meu filho estava chorando, naquela ali sentado naquele tijolo. E o pai dele estava sentado no balcão, num banco que eu não sei como se chama, mas aqui a gente fala tamborete. Estava sentado naquele tamborete e ele estava tomando a bebida num copo desse tipo, esse copo francês que fala que esses copinhos de café, e ele estava ouvindo música sertaneja, sabe? Eu vi perfeitamente eles não me viram, mas eu não sei como eu estava lá. Então, o que passou na minha cabeça quando eu cheguei a ver meu filho ali? Quando eu cheguei, eu tive uma oportunidade. Eu não sabia, eu não pensava como, mas eu passei ali. Aí eu peguei, eu pensei, eu vou levar meu filho junto comigo. Então eu fui tentar abraçar meu filho para pegar ele. Quando eu fui pegar ele, eu ouvi aquela voz que falou: "Não toque", mas uma voz de autoridade, uma voz assim, irmã. Eu nunca vi essa voz em filme, nunca vi essa voz assim com um ser humano nenhum. Não sei como explicar, só quem ouvir que vai entender, vai saber do que eu tô falando. Aí, quando falou não toque, irmã, passou duas espadas enormes, aquela espada de ouro, pegando fogo, assim, cruzou, tipo um X na minha frente. Falou não toque. E quando falou isso daí, eu senti, eu voltei ao normal. Quando eu voltei ao normal, irmã, eu voltei dentro da igreja, lá estavam os obreiros e algumas irmãs orando por mim. Eu tava ali praticamente desmaiado, não sei. Aí, irmã, eles pareciam não entender nada do que havia acontecido comigo. Então, eles estavam me segurando e eu senti algo mexendo na minha barriga e no meu estômago. Então, quando eu olho, a minha barriga parecia uma bola de capotão, como se alguém estivesse chutando para sair para fora, tá entendendo? Eu vi aquilo dali acontecer comigo, eu juro, eu vi. Quando aí me deu aquela ânsia de vômito muito forte. Aí eu vomitei. Aí veio aquela ânsia assim, eu senti aquele negócio saindo de dentro de mim. Eu vomitei. Eu vomitei primeiro um pano preto, todo rasgado, todo esfiapado. Eu acredito que aquilo lá foi um demônio. Por que que eu falo? Porque ele tinha olho e tinha boca. Ele saiu de dentro de mim. Eu vomitei aquilo e ele parou bem na minha frente quando eu vomitei. Ele olhou para mim, ele deu um grito e parecendo assim que ele se dissipou no ar. Ele virou uma fumaça, ele sumiu. Quando eu penso que aquilo ali era o fim, eu senti todo aquele movimento na minha barriga, no meu estômago de novo e vomitei um segundo pano daquele que aconteceu a mesma coisa. Ele olhou para mim, ele gritou e desapareceu no ar, ele explodiu. E aí eu senti assim, cessou aquela minha barriga mexer, mas eu fiquei com um pouco de ânsia de vômito, mas não aconteceu mais nada daí dessa parte, irmã. Este é o meu testemunho. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 45 anos. Eu não congrego em lugar nenhum, já fui batizada em um ministério. Fiquei na luta por 4 anos. Infelizmente me desviei. Eu não estou congregando. A única coisa que eu faço hoje, eu leio a Bíblia. É, com frequência. Não vou falar só quando eu posso, não, porque eu não vou dizer assim. Eu procuro ler assim com frequência a Bíblia novamente. Eu procuro, tô sempre ouvindo o testemunho da irmã Ângela, assim, me identifico. Sempre estou nos canais cristãos, sempre buscando.
não sei o porquê que eu tenho uma frieza espiritual tão grande. Tem dia que eu tô assim com aquela ansiedade, com aquela graça toda, e de repente me bate uma frieza espiritual muito grande. Eu fico no meu silêncio, eu fico no meu canto, eu fico tentando esquecer tudo que aconteceu comigo, porque essa é uma das experiências que eu tive. Então eu tento esquecer tudo isso, mas devido um, a um testemunho que eu ouvi aí da irmã, que eu vi a irmã lendo aí com a irmã caiu no lugar assim, e eu pensei, eu não sou a única pessoa, então eu resolvi, né, a irmã pediu para mim entrar em contato, e por isso eu tô contando esse testemunho para você, irmã, e peço que Deus abençoe a senhora, o seu canal. E eu não tô congregando, tá? Só para lembrar as irmãs, não, eu não tenho explicação para isso, eu só não tô conseguindo. Amém, irmã? Que Deus abençoe a cada um.